quero fazer um convite muito especial a você. Dentro do programa de capacitação ministerial da Faculdade Batista Pioneira, nós estamos lançando um curso As Parábolas de Jesus, na qual nós queremos estudar e aprender sobre um dos principais métodos de ensino que Jesus utilizou. Nós vamos estudar o livro As Parábolas de Jesus e seu ensino sobre o Reino de Deus, que é um material que eu escrevi há alguns anos atrás com os meus estudos do bacharelado em teologia, depois também de mestrado, e foi lançado recentemente como um livro. Nesse livro são estudadas mais de 40 parábolas, analisadas, interpretadas e aplicadas à vida pessoal, além de toda a parte de conceituação, de interpretação das parábolas. Eu quero compartilhar isso com você e estudarmos juntos para que você possa utilizar isso na sua vida pessoal e também no seu ministério. Eu sou o pastor Clayton André Kuhn, sou diretor da Faculdade Batista Pioneira e vou acompanhar você nessa disciplina. Você é nosso convidado especial. Olá, seja muito bem-vindo à Faculdade Batista Pioneira. Estamos iniciando a nossa live de liderança cristã. É muito bom ter você aqui e muito obrigado pelo privilégio de poder estar entrando em sua casa, em sua residência, compartilhando das verdades da Palavra de Deus e daquilo que nós temos a fazer no grande reino do Senhor. Muito obrigado por sua participação. Já quero fazer um pedido todo especial para que você curta a nossa página, para que você compartilhe também essa live, para que outras pessoas possam participar conosco. Também um pedido especial nosso a você, que você marque a cidade de onde você está assistindo essa live. Marque também irmãos da sua igreja, seu pastor, líderes da sua igreja, para que mais pessoas possam estar envolvidas nesse tema tão importante que diz respeito às nossas igrejas, ministérios, pequenos grupos. Você também pode participar enviando a sua pergunta. Ao fim dessa live, nós vamos estar respondendo algumas dessas perguntas. Também aproveito aqui para agradecer a todos aqueles que têm participado de nossos cursos nesses últimos dias. Essa live é fruto de uma campanha que nós começamos dispondo de cursos de capacitação ministerial aos irmãos que estão à nossa volta, para que dessa forma nós pudéssemos abençoar o reino de Deus e edificar a vida cristã e o serviço que cada um tem prestado dentro de suas igrejas no reino do Senhor. Lembro aqui de nossas ofertas de cursos de capacitação ministerial. O primeiro curso que nós dispomos foi o curso de doutrinas bíblicas, de forma 100% gratuita. E para a glória de Deus, nós passamos do número de 750 inscritos, gente de todo o Brasil, alcançamos 24 estados e ainda está disponível esse curso. Você pode entrar na nossa página fbponline.com.br e se inscrever. Mas temos também outras duas novidades, outras duas oportunidades de curso de capacitação ministerial. Estamos dispondo do curso de Parábolas de Jesus com 50% de desconto, ficando no valor de apenas R$ 24,50. E também o curso de liderança cristã, que é o qual dá a oportunidade de fazermos essa live. Liderança cristã com 50% de desconto no valor de apenas R$ 24,50. Você pode se inscrever e fazer esse curso totalmente EAD, fazer as suas perguntas, com certeza vai ser edificante para você. Também lhe convido a acessar a nossa página da faculdade, batistapioneira.edu.br. Ali você vai poder ter algumas informações referentes aos nossos cursos, aos nossos serviços. Se você tiver qualquer dúvida, envie-nos uma mensagem, pode fazer qualquer solicitação nessa live também, que nós vamos entrar em contato para explanar as oportunidades de crescimento e de estudo que nós temos a oferecer. A nossa faculdade tem zelado pela excelência no preparo dos seus obreiros. Temos uma trajetória de mais de 50 anos, onde temos tido a Bíblia como palavra de Deus. Nesses anos, temos galgado um caminho de muito esmero para que possamos oferecer um ensino de qualidade aos vocacionados do Senhor. E para a glória do Senhor, a Faculdade Batista Pioneira alcançou nesses últimos anos um status que nós vemos claramente que Deus nos conduziu a esse. Nós hoje somos
a Faculdade Batista a nível de Brasil, que está em primeiro lugar no nível do MEC. Também estamos no 51º lugar entre mais de 2.000 faculdades em todo o Brasil. Nesses anos, nós alcançamos uma nota 4 diante do MEC, 4 de 5, que nos leva a um perfil de muito bom. Toda a glória seja dada ao Senhor. Eu repito isso apenas para mostrar como temos zelado pela excelência e você tem a oportunidade de estudar conosco. Como eu disse no início, essa live é de liderança cristã. E hoje nós temos aqui conosco o professor Gabriel Lauter, que foi o idealizador desse curso, e hoje vamos ter a oportunidade de ouvir um pouquinho dele. Se você não está inscrito nesse curso, você pode se inscrever, pode mandar as suas perguntas, e quem vai responder é o próprio pastor Gabriel. Pastor, muito obrigado pela presença, pela disponibilidade. Pastor Gabriel é professor aqui na faculdade do curso presencial também desde o ano de 2013. Pastor, muito obrigado pela presença. Pode falar um pouquinho a respeito desse curso? Sim, olá, Natan. Muito bom poder estar aqui. Também boa noite para todos que estão nos assistindo, acompanhando essa live. E realmente quero reforçar aqui o convite que foi feito pelo Natan. Para todos aqueles que se interessarem, podem participar conosco do curso de liderança cristã, que é oferecido pelo programa de capacitação ministerial. Nesse curso, nós vamos explorar aí as características da liderança no ambiente cristão. Vamos ver, né, como uma pessoa pode ser um líder, se liderança é um dom, uma habilidade, como eu posso melhorar para servir a Deus de forma com excelência, né, nos ministérios em que estamos envolvidos, qual é o legado que o líder pode deixar, erros que o líder deve evitar, enfim. Não, são vários temas assim que nós abordamos nessas unidades. E o curso está à disposição, o nosso maior propósito é servir as igrejas. A faculdade existe para servir as igrejas para o avanço do reino de Deus. Então você que está em casa é convidado a saber mais, a se informar e também a participar desse curso aí que está sendo disponibilizado. Muito obrigado, pastor. Com certeza esse curso vai edificar muito aos irmãos e aqueles que exercem a liderança, aqueles que desejam exercer, com certeza esse curso vai ser um instrumento de capacitação para te impulsionar a cumprir com excelência o chamado do Senhor. Pastor, nós temos aqui algumas perguntas que vão nos esclarecer um pouquinho essa temática da liderança cristã e nós vamos estar abrangendo alguns pontos importantíssimos que o próprio curso vai estar esclarecendo. Com certeza, essas perguntas são importantíssimas, não vão abordar tudo por causa do tempo que a gente tem, mas também estamos abrindo para que as pessoas possam fazer as suas perguntas logo após. Temos aqui algumas e vamos iniciar então o nosso período de perguntas. A primeira pergunta que eu tenho é a seguinte: o que é liderar na perspectiva cristã, pastor? Certo, é uma boa pergunta, Natan. Claro, temos que deixar claro que a liderança ela não é algo que se limita ao contexto cristão. A liderança ela é algo que vem, né, da natureza humana, está presente em qualquer organização, em qualquer contexto. Mas quando falamos em liderança no contexto cristão, nós temos que abordar o tema com uma perspectiva um pouco diferente, né, levando em consideração aquilo que a Bíblia nos diz. Mas se formos definir liderança, para que uma pessoa esteja de fato liderando, podemos dizer que pelo menos 3 coisas são necessárias. Em primeiro lugar, um líder ele precisa ter uma visão. Então, num grupo de pessoas onde há uma determinada necessidade, onde surge uma necessidade, sempre vão haver aqueles que enxergam soluções, que são capazes de ver o caminho que deve ser seguido, e essa pessoa geralmente é a pessoa que se torna o líder, está exercendo a liderança ali. Então, a capacidade de enxergar as necessidades, de ver os caminhos, quando eu digo visão, aqui não é visão no sentido místico, assim, tem uma visão transcendental, mas de ver o que é necessário, para onde devemos ir. Isso é uma característica da liderança, tanto no contexto secular quanto no contexto cristão. Em segundo lugar, o líder, ele também tem que ter, ele é alguém que acaba exercendo influência. Então, uma pessoa, ela lidera e ela influencia outras pessoas a partir da sua liderança. Isso seja no contexto cristão ou não. E às vezes a gente vê essa influência como uma coisa que pode ser negativa, mas não é necessariamente negativa. A gente sempre exerce influência sobre alguém. Se você que está em casa, né, comenta alguma coisa na internet, ou deixa de comentar, ou você manifesta a sua opinião sobre algo, você já está influenciando pessoas ao expressar a sua opinião. Então, um líder, por natureza, ele é alguém que exerce influência na vida de outros.
E isso leva daí para o terceiro ponto da liderança, que é muito importante no contexto cristão, é que um líder, ele também é um servo. Ele faz aquilo que ele faz, ele influencia pessoas, porque ele está a serviço de Deus e a serviço do próximo. Então, aí entra uma coisa importantíssima. Na liderança cristã, a motivação, ela está no centro do negócio, ela tem que ser a motivação correta. Tem que ser algo para a glória de Deus, algo por amor a Deus e por amor às pessoas. Então, isso seria, no meu ver, a maior característica do líder cristão. Ele faz o que faz, mas ele não faz para si próprio, ele faz para Deus. E ele influencia pessoas, ele enxerga as necessidades, ele tem uma visão, mas ele faz tudo aquilo movido pelo amor. Essa seria a característica principal da liderança no contexto cristão. Claro que até no meio mais secular as pessoas enxergaram essa característica do serviço, né, como algo importante. Tem um livro que se tornou bem conhecido, que é aquele livro O Monge e o Executivo, que traz o conceito da liderança servidora, né? E isso, Jesus já falou sobre isso há muito tempo atrás, muitos anos antes. Jesus disse, né, que a liderança verdadeira é daquele que serve, né? Quem quer ser o maior tem que ser o último, quem quer ser o primeiro tem que se tornar o servo de todos. Muito obrigado, pastor. Com certeza é um grande desafio ser líder e uma grande responsabilidade. E existem formas e formas de ser líder, né? Existem algumas formas que nos levam ao prejuízo daqueles que são liderados por nós. A segunda pergunta vem nesse sentido. Existem fundamentos básicos para exercer uma boa liderança cristã, pastor? Sim. Isso, inclusive, é uma das unidades do curso. Nós falamos sobre os fundamentos da liderança cristã. E aí tem um autor que nos ajudou bastante, né, no preparo do material. Até recomendaria esse livro, o Dave Kraft. Ele tem um livro chamado Líderes que Permanecem. E nesse livro, o Dave Kraft ele apresenta 5 fundamentos para a liderança cristã, que são muito interessantes. Ele coloca o primeiro fundamento, ele fala que é o poder do líder. Que o poder, a força, a capacidade do líder vem de Deus. Então, o líder cristão, ele tem capacidade para exercer a sua liderança na medida em que ele está conectado e seguindo a liderança de Deus. Então, esse seria um grande fundamento. Para que eu possa liderar pessoas segundo os propósitos de Deus, eu tenho que estar íntimo de Deus, ou seja, valorizar o meu tempo, minha vida devocional, minha vida de obediência, né, de meditação na palavra, e permitir que Deus esteja liderando a minha vida para que então eu possa ser um líder que cumpre, né, os propósitos de Deus. Mas aí o Dave Kraft vai além, ele coloca que o primeiro fundamento é o poder que vem de Deus, mas aí ele coloca também que, além disso, o líder ele tem que ter um propósito. Ou seja, ele tem que saber para onde está indo, ter objetivos, ter alvos, né? Isso também é um fundamento. Um líder, ele é alguém que não está contente ou acomodado com a situação. Ele enxerga, não, mas nós podemos ir além. Se Deus nos trouxe até aqui, podemos alcançar mais isso. Se Deus nos abençoou até aqui, olha, por que a gente não faz tal coisa? O líder ele sempre está olhando para frente. Então, propósito. Isso desperta também o terceiro fundamento, que é a paixão. O líder, ele só consegue liderar e exercer influência se ele é apaixonado por aquilo que ele vê que Deus, para onde Deus está direcionando o povo. Então, a paixão seria um terceiro fundamento, porque na medida que eu estou apaixonado pela causa, pelo reino de Deus, pelo ministério que Deus me colocou para liderar, o que nós podemos fazer para a glória de Deus, isso é transmitido para as outras pessoas e acaba exercendo influência. Então, esse seria o terceiro fundamento. O quarto fundamento é a prioridade. Aí também é interessante, ó. Eu só consigo alcançar esses propósitos se eu redefinir as prioridades na vida de acordo com as necessidades daquilo que nós queremos alcançar. Então, um líder, para ser um líder efetivo, ele precisa organizar bem as suas prioridades. Ele precisa colocar as coisas que devem estar em primeiro lugar e saber deixar de lado aquelas coisas que não são prioridade. Esse seria o quarto fundamento. E o quinto e último fundamento que o Dave Kraft apresenta na liderança cristã é o ritmo, que também é bem importante. Porque nesse exercício da liderança, nós temos que pensar nela como uma maratona, uma coisa de longo prazo, e não como uma corrida de 100 metros. Então, se o líder não souber trabalhar com o ritmo, ele pode, talvez, fazer grandes coisas nos primeiros anos, mas em um determinado momento ele se desgastar muito, porque a liderança é muito exigente.
E isso Deus não é esse o propósito, né? Que nesse desgaste a gente acabe, né, abandonando tudo e deixando tudo para trás. Então, para que nós possamos exercer o ministério até o fim, como ele tem que ser exercido, é preciso que o líder saiba ter também ritmo, né? E aí o David Kraft vai trabalhar com até mesmo a questão do sábado, né? De saber ter o tempo de descanso, né? Então, esses seriam 5 fundamentos aí para a liderança cristã, né? Beleza, muito obrigado, pastor. E pensando nessa questão do ser líder, nós vemos pessoas desejando a liderança, pessoas que exercem naturalmente. A pergunta é o seguinte: todos nós temos a possibilidade de ser líder, visto que a Bíblia nos diz que nem todos têm o mesmo dom. Alguns recebem o dom de liderança, diz Paulo lá em Romanos 12. Mas também ali essa pergunta: liderar é dom ou habilidade, pastor Gabriel? E aí? Boa pergunta essa, Natan. Também é uma pergunta que as pessoas se fazem bastante, né? Se liderar é um dom, aí ou eu tenho ou eu não tenho, ou se liderar é uma coisa que eu posso aprender. Por exemplo, fazer um curso de liderança, né? Faz sentido fazer um curso de liderança? Se é um dom, então eu tenho. Se eu não tenho, por que eu vou fazer um curso, né? Mas aí o interessante e o curioso também é que quando nós olhamos para a Bíblia, nós vemos as duas coisas. Por exemplo, tem 2 passagens bíblicas que usam o mesmo termo, a mesma expressão, e que ambas estão relacionadas com a questão da liderança, e que você mesmo citou. Por exemplo, em Romanos capítulo 12, verso 8, Paulo vai dizer que está falando dos diferentes dons, né, que somos todos de um só corpo, mas com dons diferentes, e aquele que tem o dom de liderar, ou em outras traduções vai dizer presidir, que o faça com zelo. Então aqui a gente então peraí, né, liderar, presidir, ou, né, assumir a liderança de algo é um dom, e eu devo fazer com zelo. Ok, então é um dom, é uma capacitação que vem do Espírito Santo de Deus, ele intensifica isso na nossa vida, né, na medida em que a gente se aproximou de Cristo, fomos, né, regenerados, recebemos o Espírito Santo, somos capacitados por ele, com esse dom para liderar algumas pessoas. Mas ao mesmo tempo, quando nós olhamos outro texto, em 1 Timóteo capítulo 3, no verso 4, por exemplo, Paulo está falando ali daqueles que almejam o episcopado. Episcopado era uma posição na igreja, e ainda é, né, uma posição de liderança. Aquele que e aí nós já vemos um outro termo, ele está falando daquele que almeja, ou seja, se alguém tem esse desejo, até a palavra ambição num bom sentido, né, de liderar na igreja, ele almeja uma excelente função. Mas é necessário, pois, que aí começa a dar uma lista de requisitos. E aí, um dos requisitos, ele vai dizer assim, no verso 4, é que ele lidere bem o seu próprio lar, ou em algumas traduções, governe bem a sua própria casa. Mas o termo no grego é o mesmo, que lá em Romanos 12. Significa liderar, presidir, puxar à frente da sua própria casa, né? Porque ele precisa saber fazer isso na sua casa para poder fazer, então, na igreja de Deus. Agora, olha só que interessante. Aqui já está falando de almejar algo, e todos nós sabemos que a liderança, por exemplo, no lar, ela pode ser aprendida, não é? Por exemplo, uma pessoa pode se converter e a minha casa era uma bagunça antes da conversão, porque eu não tinha os princípios da palavra de Deus. Na medida em que aconteceu a minha conversão, né, eu conhecia Cristo, agora Cristo está reinando na minha vida, né, ele é o centro de tudo, eu começo a aprender a partir da Bíblia, a partir do discipulado, como que eu faço para liderar bem a minha própria casa, certo? E isso pode ser, então, aprendido. E na medida em que eu estou exercendo uma boa liderança agora no meu lar, eu começo a estar apto também para exercer a liderança em outros contextos. Então, na Bíblia nós vemos essas duas coisas. Por um lado, é um dom, é Deus que nos capacita. Mas, ao mesmo tempo, mesmo sendo dom, também pode ser e deve ser desenvolvido, né? E por isso que faz todo sentido alguém também estudar, se aprofundar, né, na liderança, porque assim você está se capacitando. Agora, claro, tem que pontuar uma coisa aqui que é importante. É óbvio que nem todas as pessoas vão exercer a liderança no mesmo nível, nos mesmos lugares, no mesmo contexto. Então, nem todo mundo vai ser líder em todo o ministério, né? Porque daí a coisa não funciona. Tipo, algumas pessoas vão acabar assumindo aquilo, se destacando em um contexto. Uma pessoa pode exercer a liderança
por exemplo, no seu trabalho e talvez não exercer a mesma liderança no contexto da igreja, ou lá ter uma posição de mais de auxílio, né? Ou ela pode, ao contrário, pode no seu trabalho ter uma função de auxílio, ou de executar certas tarefas, de contribuir, trabalhar junto, sob a liderança de alguém, e na igreja, de repente, liderar um ministério. Algumas pessoas, por exemplo, podem não ter nenhum ministério de liderança na igreja, mas, ao mesmo tempo, precisam exercer a liderança no seu lar, com os seus filhos, né, na sua família. Então, existem diferentes níveis. Nem todo mundo vai liderar da mesma forma. Mas é muito provável que em algum contexto, em algum momento da sua vida, a pessoa vai ter que exercer uma certa função de liderança e, por isso, faz sentido ela desenvolver isso também. Muito obrigado. Ainda pensando dentro dessa questão do exercer a liderança, nós sabemos que dentro da igreja as pessoas muitas vezes veem as necessidades que vão surgindo no ministério, de organizar alguma coisa, alguma frente de trabalho, e algo que é bem natural e normal, pastor, dentro da igreja, é alguém desejar ser líder. Alguns podem até dizer, não, deixa quieto, está querendo se aparecer, né? Está querendo poder. Mas seria errado desejar ser líder? Uhum. Essa é uma boa pergunta também. Depende. Um pouco como eu falei anteriormente, depende da motivação. Porque a grande questão aqui é o que se passa no coração. Então, podemos dizer com toda certeza que alguém desejar estar na liderança por uma motivação errada, aí sim não é adequado, não é correto, isso não vai dar certo, né? E, infelizmente, isso é muito comum, pode acontecer. Às vezes a pessoa, né, até por uma insegurança, uma necessidade de autoafirmação ou alguma coisa assim, visualiza uma posição, né? Como eu queria estar lá na frente, como eu queria falar, e pode ser um desejo do coração de se autoafirmar e tudo mais. Aí o que nós vemos na Bíblia é que a motivação para a liderança cristã ela tem que ser mais profunda. Ela tem que vir de um desejo de servir, de um desejo de uma motivação genuína que vem do amor verdadeiro. Então, nesse sentido, sempre que alguém desejar estar na liderança, mas movido pelo amor, por exemplo, poxa, eu vejo aqui como a igreja está precisando, o ministério aqui está precisando, né? As pessoas, olha só aqui como a situação está difícil. Então, alguém vê, poxa, alguém tinha que fazer alguma coisa, e se a gente fizesse tal coisa e tal, e ele começa a exercer uma liderança movido pelo desejo de ver as coisas acontecerem, de abençoar mais vidas e tal, né? Quando a motivação ela é genuína, então, o desejo de exercer a liderança, ele não somente é algo justificável, bom, como é até desejável. Uhum. Porque, no meu entender, hoje, nós até sofremos uma crise de liderança. Falta líderes. Por quê? Porque falta pessoas que estejam dispostas a amar, a pagar o preço, a se sacrificar, a assumir responsabilidades, a se expor, porque quando você está liderando, você está se expondo, você recebe críticas. Então, hoje nós precisamos, talvez, mais do que em outros momentos, assim, de pessoas dispostas. O que eu percebo, assim, às vezes é que nós, talvez, tivemos, assim, momentos, assim, que as pessoas estavam muito indiferentes às necessidades da igreja, dos outros, e tentando se eximir de assumir posições de liderança, né? Às vezes até por uma zona de conforto. E nesse sentido eu diria que não é errado alguém desejar assumir uma responsabilidade, desde que seja pelas motivações corretas. Não sei se ficou bem claro, mas... Claro, com certeza. Tudo começa na motivação. E aproveito para fazer uma pergunta para você que é líder e está desejando exercer a liderança no ambiente eclesiástico. Qual é a sua motivação? Precisamos ter muito cuidado, muito zelo ao exercer isso que é maravilhoso, mas também uma grande responsabilidade. Tendo em vista isso, pastor, nós conversamos antes, numa pergunta anterior, sobre o texto de Romanos 12, 8, que Paulo está falando à igreja de Roma a respeito do exercer alguns dons. E o próprio pastor mencionou sobre exercer o dom de liderança com zelo. Ao seu ver, o que seria zelo ali colocado por Paulo, exercer com zelo a liderança? Sim. Aqui não tem nenhum significado oculto, mágico aqui, né? O termo que é usado ali,
quando que é traduzido, né, para nós com zelo, na verdade é você fazer aquilo com esmero, com diligência, com empenho. Digamos assim, se você vai liderar, então faça aquilo bem feito, se dedique, faça o seu melhor, leve a sério, né? E seria nesse sentido. Talvez, porque o que pode acontecer? Às vezes o nosso imaginário ou os nossos preconceitos, a visão mais mundana, às vezes é que o líder é aquele que está numa posição privilegiada. Por exemplo, não, agora eu sou o líder, né? Assumi a posição de líder, então agora eu me jogo para trás na cadeira e vou ser servido. Todo mundo vai. Então, às vezes, a gente tem esse conceito de que o líder é o cara aquele que chegou lá e agora ele está num lugar em que ele está de boas e todo mundo vai. E nada seria mais distante do conceito bíblico do que isso. Porque é justamente o contrário, né? Quando alguém está sendo aquele que puxa a frente, que assume a posição de liderança, biblicamente falando, ele é o maior servo. Ele é aquele que se preocupa, é aquele que está pensando na frente, é aquele que puxa a frente para fazer algo, é aquele que vai pagar o preço. Então ele tem que fazer aquilo, fazer com zelo, fazer bem feito, fazer com diligência, né? Essa é a ideia. Então, quando Paulo está falando isso, cada um tem diferentes dons. Aqueles que têm o dom de liderar ou presidir, então façam bem feito, façam com zelo, façam com empenho, né? Dediquem-se e, em outras palavras, assim, paguem o preço, né? E façam bem feito, com cuidado, com todo cuidado, aquilo que vocês foram chamados para fazer. Ok. Pastor, temos aqui uma pergunta dos nossos irmãos que estão acompanhando essa live. Uma pergunta da Dani e Ju Wink. É o seguinte: como se manter motivado sem abalar a nossa fé? Imaginamos aqui essa pergunta num contexto de liderança, visto que muitos líderes acabam se desgastando no caminho, né? Sim. Se desmotivando, e não são poucos os casos de líderes que estavam exercendo um belo trabalho com muita dedicação, mas se desanimaram e em algum momento até acabaram desanimando do vínculo com a igreja. E aí, como manter esse equilíbrio e se manter motivado? Sim, é uma boa pergunta, Natan. Manda um abraço para a Ju e para o pessoal lá de Santa Cruz, né, que está nos acompanhando. Então, eu voltaria àquela palavra que foi dada antes, quando você me perguntou sobre os fundamentos da liderança. Então, esses 5 fundamentos que são apresentados ali, eles nos ajudam também com relação a isso, né? Lembrando, né, era poder, propósito, paixão, prioridade e ritmo. Então, o líder, ele precisa, né, mais talvez do que todo mundo, né, ter isso bem equilibrado, colocar as coisas no seu devido lugar. Então, eu diria assim, você está numa posição de liderança, o seu relacionamento com Deus tem que estar em primeiro lugar, certo? Porque as tarefas são muitas, as responsabilidades são muitas, né? A gente facilmente se torna bem sobrecarregado de coisas. E aí, então, nesse sentido assim, eu tenho que ter a consciência que, poxa, eu preciso mais do que nunca. Se as minhas responsabilidades aumentaram, eu preciso mais do que nunca de uma intimidade com o Senhor, com a palavra, ouvir a voz de Deus, né? Isso tem que vir antes para que eu possa ter o combustível espiritual que eu preciso para executar aquilo que eu preciso no reino de Deus. E aliado a isso, então, entra essa questão de prioridade, né, a comunhão com Deus, e entra também o buscar esse equilíbrio, né? Como nos 5 fundamentos também estava lá o ritmo, né? Eu saber que eu preciso agir, trabalhar duro, mas eu também preciso parar, né? Agora, por exemplo, nesse tempo de quarentena, eu tenho lido alguns devocionais assim, que muito interessantes. E um dos que falou muito comigo, eu achei muito interessante, era um que falava sobre quietude, que agora as pessoas estão tendo que ficar em casa, né? Mas nem sempre só pelo fato de estar em casa, as pessoas conseguem ficar quietas. Quietas em que sentido? Em conseguir parar e ouvir a voz de Deus, ter o seu tempo com Deus. Às vezes, mesmo em casa, as tarefas e as preocupações podem ser até maiores, porque a gente acaba tendo mais coisa para fazer e trabalhando em home office é mais desafiador e tudo mais. Mas o líder, ele precisa saber isso, equacionar o trabalhar duro com também parar e ouvir a voz de Deus. E eu ainda acrescentaria
nesse tema, uma outra sugestão, tem um livro do Wayne Cordeiro, que também é muito bom nesse sentido, né, que é Correndo com o Tanque Vazio, em que ele fala sobre essa necessidade que a gente tem de, em alguns momentos, reabastecer o nosso tanque emocional. Então ele vai falar sobre encontrar aquilo que te enche o tanque emocional e às vezes você tem que parar e encher o tanque de novo para você poder continuar a tua jornada. Então, entra nisso aí, né? Não sei se ajudou, mas eu diria assim, relacionamento com Deus em primeiro lugar e saber ter esse equilíbrio entre trabalhar para Deus, mas também ter o seu momento de parar e se reabastecer para que você possa encarar o ministério como uma jornada de longo prazo e não como uma corrida de 100 metros, que você dá tudo num momento e depois quando vê acabou, né? Certo, pastor, muito obrigado. Foi o primeiro bloco das nossas perguntas. É uma grande responsabilidade exercer a liderança e é um grande privilégio também. Tem seus custos, mas é uma grande honra, um privilégio cuidar daquilo que o Senhor colocou em nossas mãos. Agradecemos por sua participação, aqueles que estão enviando perguntas, estão interagindo, compartilhe, marque outras pessoas no comentário dessa live para que os nossos irmãos de nossa igreja, de outras igrejas, possam ser abençoados também. Aproveite esse momento para relembrar que nós aqui da Faculdade Batista Pioneira temos oferecido nesses últimos dias um aplicativo para a galera júnior, dos 8 aos 12 anos. O aplicativo se chama Sala dos Tesouros, está disponível tanto para Android como para iOS. Você pode baixar esse aplicativo e com certeza seu filho vai poder ser grandemente abençoado. Temos ali alguns jogos bíblicos, temos devocional, atividades que vão acrescentar ao coração dos pequeninos. Também lembramos que temos cursos presenciais aqui na Faculdade Batista Pioneira. Pode ser que Deus esteja te chamando para o ministério pastoral, o ministério missionário. Nós temos cursos que vão te impulsionar a ser instrumento de Deus nessa geração, ser resposta do Senhor nessa geração. Temos o presencial em teologia, curso de 4 anos com excelência. Aqui temos levado a sério a vocação dos chamados do Senhor. Também temos o nosso curso de 6 meses, o qual nós chamamos de Projeto Wake Up, para a galera jovem que está vivendo a vontade de Deus e quer viver ainda mais profundamente o querer do Senhor e ter experiência de serviço, experiências em campos missionários. Esse curso tem abençoado muito os nossos jovens e adolescentes e você pode fazer parte da nova turma para o ano de 2021. Pode entrar em contato conosco, pode deixar aqui nos comentários que nós vamos entrar em contato com você para dar qualquer esclarecimento. Aproveito também para relembrar que nós estamos trabalhando, estamos orando e dando o nosso melhor para que no ano que vem nós possamos oferecer o curso Bacharelado em Teologia em formato EAD. Com certeza vai ser bênção para aqueles que não têm como se desvincular do ritmo da sua vida na sua cidade e gostaria de estudar da palavra de Deus, se preparar para o ministério. Ainda não é oficial. Ore por nossa instituição, ore por nossa equipe que tem dado o seu melhor para oferecer o quanto antes isso. Estamos preparando tudo o que se faz necessário e temos também uma novidade, uma notícia quente a respeito do nosso bacharelado em Teologia EAD. Teremos como professor o pastor Luiz Saião, fazendo parte dessa equipe. Com certeza vai ser fantástico esse curso. Também aproveito para relembrar os nossos cursos de capacitação ministerial. Vimos que agora há pouco tivemos uma pergunta: como obter o desconto nos cursos de Parábolas de Jesus e Liderança Cristã? Você pode acessar a nossa página fbponline.com.br e colocar um cupom de desconto que é o seguinte: Boa Notícia. Escrever Boa Notícia tudo junto. E assim você vai obter 50 em maiúsculo, Boa Notícia em maiúsculo, e assim você vai obter 50% de desconto no curso. Fique agora com um pequeno vídeo de divulgação do curso de Parábolas de Jesus. Eu
quero fazer um convite muito especial a você. Dentro do programa de capacitação ministerial da Faculdade Batista Pioneira, nós estamos lançando o curso As Parábolas de Jesus, na qual nós queremos estudar e aprender sobre um dos principais métodos de ensino que Jesus utilizou. Nós vamos estudar o livro As Parábolas de Jesus e seu ensino sobre o reino de Deus, que é um material que eu escrevi há alguns anos atrás com os meus estudos do bacharelado em teologia, depois também de mestrado, e foi lançado recentemente como um livro. Nesse livro são estudadas mais de 40 parábolas, analisadas, interpretadas e aplicadas à vida pessoal, além de toda a parte de conceituação, de interpretação das parábolas. Eu quero compartilhar isso com você e estudarmos juntos para que você possa utilizar isso na sua vida pessoal e também no seu ministério. Eu sou o pastor Clayton André Kuhn, sou diretor da Faculdade Batista Pioneira e vou acompanhar você nessa disciplina. Você é nosso convidado especial. Voltamos então com o segundo bloco de perguntas aqui, pastor Gabriel, sobre a nossa live de liderança cristã. Vamos dar prosseguimento então às nossas perguntas, lembrando que os irmãos podem enviar as suas perguntas, tendo tempo hábil aqui nós vamos estar respondendo, ou melhor, pastor Gabriel pode enviar que ele vai responder. Ok, vamos lá então, pastor. Continuando na nossa lista aqui de perguntas, nós temos visto que atualmente tem tido uma transição no padrão de liderança no ambiente corporativo. Essa transição diz respeito ao modo de liderar. Muitos líderes hoje têm migrado do padrão vai e faça para o vamos fazer juntos. Será que essa transição, essa mudança acontece também no ambiente da igreja ou não se faz necessário? Porque dentro da igreja sempre foi vamos fazer juntos. Será que isso acontece conosco também? Interessante a pergunta também. Eu diria assim, cada geração ela vai mudando um pouco também o seu perfil e as pessoas passam a responder de maneira diferente. Mas é fato, sim, que na igreja o estilo de liderança predominante geralmente passa por esse de fazer juntos, né? E a gente não lida com dificuldade e com toda razão, assim, com qualquer forma de autoritarismo. Mas quando se fala na forma de liderança, eu costumo pensar e entendo que o ideal é seguirmos o que é chamado de modelo de liderança situacional. O que significa isso? Significa que o líder ele precisa e deve ser capaz de adaptar também a sua forma de agir de acordo com a situação que está sendo vivenciada. Por exemplo, há situações em que é extremamente necessário que alguém tome uma decisão e dê as coordenadas. Um exemplo que tipicamente é citado quando se fala sobre isso é que nós estamos aqui numa sala, quando vê alguém enxergou que está pegando fogo, a pessoa já vai dizer, desliga tudo, vamos lá, saiam por aqui, e ninguém pergunta, né? A gente não senta. Pessoal, eu vi a fumaça aqui, o que vocês acham? Será que vai ficar ruim? Como é que a gente vai fazer para... Não, é uma situação de emergência, precisa de uma direção bem clara. Então, às vezes, o líder precisa assumir essa postura. Já em outros momentos, é muito melhor se o líder se tornar mais participativo, né? Estamos construindo um planejamento, algo, é importante deixar as pessoas participarem, porque isso gera também um senso de construção daquilo e isso vai aumentar também o engajamento das pessoas, porque elas vão se sentir realmente parte daquilo que está sendo construído. Então, o líder ele precisa saber lidar com as diferentes situações. Essa seria, no meu ver, a habilidade mais necessária, interessante, que ele saiba perceber em quais momentos é preciso que alguém tome a decisão né, de forma, né, coerente e em quais momentos ele precisa também envolver mais as pessoas para que ele não se torne aquela pessoa que sempre toma decisão de forma autoritária, né? Claro, poderia também entrar numa outra questão aqui, se a liderança, no contexto da igreja ou mesmo do ministério, deve ser exercida por uma pessoa somente, ou se o ideal é quando há um grupo de pessoas que compartilham ali a responsabilidade e tem essa possibilidade de interação para tomada de decisão. Então,
Então, a forma como cada igreja e cada ministério vai se estruturar para a sua tomada de decisão, isso varia também. A gente tem lugares em que é muito mais centralizado na figura de uma pessoa e tem lugares e ministérios em que as igrejas têm um conselho, têm um corpo, né, de pastores que deliberam juntos e tomam as decisões de forma mais conjunta. Então, isso vai variar também um pouco de contexto para contexto. A minha resposta final seria que o líder ele tem que ser capaz de se adaptar às diferentes situações, né? Evitando o extremo do autoritarismo, mas ele também tem que evitar essa coisa de não tomar posição quando a situação surge. Que nem agora, a gente teve a situação do coronavírus, né? Poxa, as igrejas tiveram que se reinventar, aqui o seminário teve que se reinventar em questão de poucos dias. Então, nem sempre você tem tempo hábil de reunir todo mundo e vamos ver, pessoal, todo... Você até faz isso em certa medida, mas as pessoas que estão na posição de liderança, os pastores, os diretores, eles precisam tomar decisões rápidas, né? Então, eles têm que decidir, e o líder tem que decidir e tem que comunicar a decisão, e as pessoas têm que entender e saber que ele fez aquilo com a melhor das intenções, né? Então, tem cada situação, cada caso é um caso. Certo, pastor. E ainda dentro desse tema, nós recebemos uma pergunta do irmão Fernando Castro, que diz muito respeito ao que você abordou aqui. Na igreja, não somente o pastor é um líder, nós temos outros líderes, né? Temos a diretoria, temos o corpo diaconal, temos líderes ministeriais e, infelizmente, às vezes, a responsabilidade de muitas coisas recai sobre o pastor. Mas, como prática, no meio batista, nós temos tido que o pastor, principalmente, eu digo, em nosso contexto de convenção batista pioneira, os pastores não exercem, né, o papel de presidente, acabam não tomando essa posição dentro da diretoria. Sabemos que existem irmãos piedosos que têm essa prática, não criticamos de forma alguma. Mas a pergunta vem no sentido de pesar sobre o pastor muitas responsabilidades, sendo elas algumas burocráticas e administrativas. Então o Fernando perguntou o seguinte: preocupar-se em organizar administrativamente a igreja e ocupar-se com as rotinas burocráticas, liberando os pastores para atividades mais nobres, pode ser considerado como exercício de liderança? É uma boa pergunta e toca numa situação bem delicada, eu diria assim, da forma como as igrejas são estruturadas, né? Eu responderia essa pergunta, eu respondo essa pergunta da seguinte maneira: se preocupar com questões burocráticas e, por exemplo, questões de documentos e tudo mais, isso não é necessariamente liderar. Voltando para o conceito de liderança, liderar envolve ter uma visão, não mística, mas saber para onde estamos indo, né? Exercer uma influência, ou seja, mostrar para as pessoas por que esse caminho realmente é o melhor caminho para nós, né? E fazer aquilo com a motivação correta. Então, esse tripé aqui, ele acaba constituindo aquilo que é liderar, né? Realizar as funções, as tarefas administrativas, a questão organizacional e tudo mais, pode se tornar uma tarefa de apoio. No meu ver, quando nós olhamos para o modelo bíblico de como a igreja se estruturou no período do Novo Testamento, nós vemos duas figuras ou duas posições que são apresentadas, né? A figura dos presbíteros, que também são chamados de bispos ou pastores, que, na minha opinião, né, trata-se da mesma função, né? É o ministério, né, do ensino, isso se caracteriza pelo ministério do ensino e a liderança na igreja local. E havia também a figura dos diáconos. Aquilo que nós temos hoje nas igrejas, quando nós temos uma diretoria constituída e nós falamos assim que a diretoria vai cuidar da parte administrativa e da parte burocrática, na minha opinião pessoal, se assemelha muito mais ao que era o ministério dos diáconos no período do Novo Testamento. Por quê? Porque os presbíteros, ou os pastores, né, eles se dedicavam primariamente ao ministério da oração e o ministério da palavra, ou seja, do ensino da palavra e da oração, na condução através do ensino do povo de Deus, né, na sua caminhada. E os diáconos cuidavam da gestão dos recursos físicos, né, os alimentos, e da sua distribuição para que não houvessem necessitados em meio ao povo, ou seja, para que a igreja funcionasse e os recursos da igreja fossem bem administrados. Na minha opinião, aquilo que a gente tem como diretoria nas igrejas, secretário, tesoureiro, né, e até mesmo o presidente,
acaba tendo um papel que se assemelha, na minha opinião, muito mais ao que era o ministério dos diáconos, porque eles estão gerindo os recursos da igreja. E seria importante que o pastor, né, tenha essa posição de liderança, no sentido de vai trazer o ensino da palavra e também a visão de para onde estamos caminhando. Agora, é óbvio, o pastor ele não centraliza somente na figura dele essa questão da liderança e muitas vezes a pessoa que está na presidência acaba também exercendo um papel de liderança na igreja local. Então, por isso que é muito importante que a diretoria da igreja e o pastor estejam bem alinhados, falando a mesma língua, para que o povo não tenha um conflito de liderança, né? Que um puxa para um lado e outro puxa para o outro, e isso acaba não sendo benéfico para a igreja, né? Ainda uma pergunta aqui do pastor Luiz Hitzel, vai muito nesse sentido, e eu creio que o pastor já acabou respondendo parte dessa questão aqui. Diante de tantos líderes mercenários na atualidade, como a igreja deve administrar seus recursos? Eu creio que nessa resposta já pôde abranger um pouco esse tema, né? Dividindo essas tarefas. O que o pastor vê? Se nós partíssemos do princípio que todas as pessoas, todos os cristãos, todas as pessoas estão com a motivação totalmente genuína, né, e que, digamos, sempre vão estar agindo, fazendo aquilo que é correto, né, nós não teremos muitos dos problemas que existem hoje. Mas como as pessoas, não tem como a gente saber avaliar o coração de todas as pessoas, o fato da igreja ter a sua diretoria e pessoas que ajudam a administrar os recursos e o ministério pastoral, né, também se voltar para outras responsabilidades e um outro foco, acaba sendo um recurso importante da igreja para evitar que haja abusos, né? Só que nesse momento é importante que haja equilíbrio para que não acabamos indo nem para um extremo nem para o outro. Por exemplo, se o pastor estiver tão limitado que não conseguir exercer o seu papel de liderança, porque, né, às vezes a direção da igreja ele não consegue ser ouvido ou fazer sua voz ser ouvida ali, fica muito difícil realizar um ministério pastoral, né? Ao mesmo tempo, se o pastor tiver muito, vamos dizer assim, há muito poder centralizado na sua mão, isso pode se tornar um problema caso o pastor não esteja bem orientado ou não esteja tão bem intencionado assim. Então, eu acho que a forma como nós fazemos da igreja ter a sua diretoria e essa liderança, essas responsabilidades e a tomada de decisão ser mais compartilhada, acaba sendo o melhor modelo, porque pode evitar tanto um extremo quanto o outro. Agora, é claro que nem sempre funciona de forma ideal, né? Por isso que nós temos que orar bastante e estar sempre firmados na palavra para que estejamos sempre andando no mesmo espírito e alinhados, cada um fazendo o seu papel. Ok, é um grande desafio. Nós temos alguns sistemas, todos são humanos, são passivos de algumas falhas. Eu creio que o superior ao sistema é o caráter, né? O caráter daqueles que estão exercendo a liderança. Ainda pensando dentro desse contexto de liderança, de alguns possíveis erros que nós vemos muitas vezes em nossas igrejas, pastor, quais seriam os erros a serem evitados a todo custo por aquele que está exercendo liderança para que a igreja não venha a ser prejudicada? Pois nós vemos em muitas situações igrejas que sofreram, que passaram por divisões, e o problema começou onde? Em líderes, né? Então, qual seria a sua colocação em relação a isso? Erros a serem evitados a todo custo pelo líder. Se me permite, eu vou complementar algo que tem a ver com a pergunta anterior, mas eu acho que faz sentido com essa pergunta que você está fazendo. Eu só queria fazer um comentário aqui que eu acho muito importante, que geralmente nós mencionamos isso no curso. A questão começa na escolha da liderança. Ou seja, para quem vai assumir um ministério pastoral, ou a liderança de qualquer ministério, ou a diretoria da igreja, seja o que for. Qual é a tendência natural que nós vemos em qualquer igreja ou ministério? Natural que eu digo assim, que acontece com muita frequência. Se a pessoa ela fala bem, se comunica bem, aquela pessoa expressiva que está exercendo uma opinião ou tem, né, um pouco de... Se ela acaba aparecendo mais, como a nossa forma de escolha dos líderes muitas vezes passa por uma espécie de votação, né, acaba tendo grandes chances de que pessoas que falam mais em público, são mais proeminentes, assumam posições de liderança.
por terem essa facilidade de comunicação. Quando nós olhamos para o texto que eu mencionei antes, de 1 Timóteo capítulo 3, que está falando dos requisitos para aqueles que estão sendo cotados para assumir a posição de liderança na igreja, e você faz um estudo em cima daquilo que é citado ali pelo apóstolo Paulo, né? Irrepreensível, marido de uma só mulher, não dado ao vinho, moderado, temperante, não violento, não apegado ao dinheiro, e um monte de... né? E aí ele vai hospitaleiro, que governe bem a sua própria casa, né? Que tenha bom testemunho, não pode ser neófito. Paulo apresenta uma relação de 15 requisitos, na primeira carta a Timóteo. Se você vai olhar esses requisitos, a grande maioria deles, com exceção, eu diria, de 2, são requisitos ligados ao caráter. E temos 2 que nós poderíamos dizer que são questões de habilidade, que ele tem que ser apto para o ensino, porque na liderança da igreja ele vai ensinar as pessoas a palavra de Deus, e ele tem que ser também capaz de governar e liderar bem a sua própria casa. São 2 coisas que são habilidades que podem ser desenvolvidas, mas as outras têm muito a ver com o caráter. Como ele lida com o dinheiro, como ele lida com o sexo oposto, como ele lida com os vícios, exato, com o seu temperamento. Então, tem a ver com questões de caráter. Isso, para mim, levanta um elemento importante. Muitos dos problemas que nós temos relacionados à liderança nas igrejas seriam, se não resolvidos, muito diminuídos, se na hora de escolher as lideranças a igreja levasse muito mais em consideração os sinais relacionados ao caráter do que a capacidade de comunicação ou quanto a pessoa aparece, digamos assim. Então, se na hora de escolher uma pessoa, se olhasse a vida da pessoa, os frutos mesmo, o fruto do Espírito, a forma com que ela demonstra, e nós colocássemos pessoas que têm um caráter aprovado nas posições de liderança, muitas coisas já seriam resolvidas. Agora na perspectiva do líder, o que o líder pode fazer, né, os erros que o líder deve evitar, no curso a gente também aborda isso e traz vários. Eu destacaria 2 aqui, que talvez para não expandir muito tempo aqui, mas um erro que todos são suscetíveis e que seria um erro crucial de ser evitado é de colocar substituir Jesus pelo ministério. Se o líder colocar o seu ministério como mais importante do que a sua vida com Deus, do que o próprio Senhor, esse é um erro que pode desencadear grandes problemas. Então, manter Jesus em primeiro lugar, o relacionamento com Ele, a vida com Ele em primeiro lugar, né? Isso faz com que muitas outras coisas possam ser evitadas. E um outro erro que poderia citar aqui, a ser evitado, seria o substituir o contentamento pela comparação. Ou seja, quando o líder começa a olhar para outros ministérios e comparar, né, mas lá está assim, aqui está assado, e ele não tem mais aquele contentamento, não vê aquilo que Deus colocou na sua mão para fazer como algo precioso, que ele deve fazer com alegria, com zelo, e ele começa a se comparar com o que Deus está fazendo na vida de outras pessoas, isso também é um erro muito frequente, ou digamos assim, todos estão suscetíveis a cometer e que com certeza vai trazer consequências negativas. O importante seria, faça aquilo que Deus colocou na sua mão, faça com zelo, se alegre por Deus te permitir servir ali, né, faça o seu melhor e esteja contente com aquilo que Deus está fazendo. E com certeza daí, né, aos poucos Deus vai, seja fiel no pouco e Deus vai multiplicar aquilo, vai trazer frutos para aquilo que está sendo feito, quando aquilo é feito com amor. Verdade, pastor. Ainda pegando um gancho com a sua fala, por vezes nós vemos um padrão para ter um líder em uma igreja, seja pastor ou líder ministerial ou de algum movimento dentro da igreja, muitas vezes olham para o camarada que é mais eloquente, que está aparecendo um pouco mais, né? Mas eu lembro um exemplo na Bíblia de um homem que ele mesmo disse que ele não era eloquente e deixou um baita legado, que era Paulo, né? Sim. Até os seus liderados, que foram liderados por algum momento, ousaram dizer que ele não tinha uma boa eloquência. Mas quando nós vemos os escritos bíblicos, nós vemos um grandioso legado que ele deixou. Aproveito para fazer uma pergunta seguinte: qual é o maior legado que um líder pode deixar? Certo. Bom, o maior legado que todo cristão pode deixar é ele compartilhar o evangelho com outras pessoas, é ele viver realmente, né, o evangelho de forma intensa e
compartilhar isso com outros, né? E o líder, especialmente, o maior legado que o líder pode deixar é investir com amor na vida de outras pessoas e formar outros líderes. Tem uma frase que eu ouvi do Josué Campanian, que ele fala, né, que qual é o propósito da laranjeira. Esse eu ouvi, né, numa palestra que ele deu no Impacto da Jumap, e eu nunca tinha visto nessa perspectiva, achei muito legal. Então, por que existe a laranjeira? E aí a gente pensa assim, meu primeiro pensamento foi, para dar laranjas. E aí o Josué Campanian falou assim, não sei se é dele ou de outro essa frase, mas ele disse, não, o propósito da laranjeira é gerar outras laranjeiras. Porque através do seu fruto, aquele fruto carrega uma semente e aquela semente vai gerar outras árvores que também vão dar frutos com sementes e gerar outras árvores. Fantástico. Então um líder, ele deixa um grande legado quando ele investe na vida das pessoas a tal ponto que ele também forma outros líderes. Para que quando ele passar, outros líderes vão estar preparados para dar continuidade na obra do reino de Deus, no ministério, seja o que for. Então, olhando nessa perspectiva, eu diria que é isso. O maior legado que um líder pode deixar é, com amor, investir na vida de outras pessoas a ponto de elas também se tornarem líderes que vão investir na vida de outras pessoas. E assim o reino de Deus tem sido passado de geração em geração, e a cada geração Deus tem levantado, né, líderes para levar essa mensagem adiante. Lembro ainda de Paulo, em 2 Timóteo, capítulo 2, 22, né? Isso. E o que aprendeu, o que ouviu de mim, Timóteo, passe a outros que possam ensinar a outros homens ainda. Então, ensinando o legado da liderança. Realmente é o maior legado, né, pastor? E estamos nos apontando para o final dessa live. Mas, além da palavra de Deus como a melhor base para a liderança, também uma dica, o nosso curso de liderança cristã, que você pode fazer da sua casa totalmente EAD, pelo valor de apenas R$ 24,50. Estamos dando um desconto de 50% no nosso curso. Eu gostaria de perguntar ao pastor Gabriel, há alguma dica aí de livro que o pastor tenha lido nesses últimos tempos, que seria interessante os nossos participantes darem uma pesquisada, pegar alguns desses livros para tomá-los como base para o seu ministério? Sim, algumas dicas de leitura, né? Claro, você como já mencionou a Bíblia para nós a palavra de Deus é a fonte de toda, né, autoridade e revelação. Na Bíblia mesmo, eu diria que um livro muito interessante de você ler com essa perspectiva da liderança é o livro de Neemias. Né? Inclusive, a gente estuda o livro de Neemias no curso e na matéria aqui de liderança da faculdade também, porque o livro de Neemias, você consegue perceber muitas características da liderança, até mesmo de planejamento, né, na vida dele, ver como Deus usou a vida desse homem. Então é um livro bem interessante de todos que estão nos assistindo lerem de novo o livro de Neemias e olharem com essa perspectiva, né, da liderança cristã. Além disso, claro, tem alguns autores que já são bem conhecidos, né? O John Maxwell é um autor que tem dezenas, acho que, né, mais de 60 livros aí na área de liderança, que acaba sendo muito conhecido. Tem muita coisa escrita na área de liderança, tem bastante material, né? Um autor brasileiro que eu já mencionei aqui, o Josué Campanian, também tem vários livros na área de liderança, talvez seja uma boa referência aqui falando de autores brasileiros. Mas livros específicos, eu gostaria de destacar de novo o livro do Dave Kraft, Líderes que Permanecem. É um livro, na minha opinião, muito bom, que contribuiu muito. E tem um livro também do Carson, que eu gostaria de citar, que é A Cruz e o Ministério Cristão, que é um livro muito bom. Claro, ele tem esse enfoque mais da liderança ministerial, mas é um estudo, podemos dizer assim, um estudo exegético em cima de 1 aos Coríntios, que traz ali muitos princípios importantes para a liderança no ministério e coloca assim como é importante a cruz de Cristo estar como centro da liderança, porque é isso que quando a cruz de Cristo é o centro, né, quando eu morro para mim mesmo e agora vivo para Cristo, aí então eu exerço a liderança como ela tem que ser exercida no meio cristão. Então, esse livro do Carson, A Cruz e o Ministério Cristão, eu diria que é uma boa referência, um livro bem profundo, né, nesse tema aí que eu realmente recomendaria. Obrigado, com certeza
essas dicas aí vão enriquecer bastante a caminhada daqueles que estão exercendo liderança dentro da igreja. Nós recebemos pergunta ainda aqui, pastor, então vamos aproveitar o tempo. Felipe Martins enviou a seguinte pergunta. Boa noite, pastor Gabriel. Você acha que teria algum tempo máximo para cada líder que deve ficar servindo em cada ministério, ou seja, um tempo delimitado, tendo em vista extrair o melhor do seu gás e produtividade sem deixar cair na rotina ou algo do tipo? E aí, pastor, tem um tempo máximo, um tempo delimitado? Sabemos que tem algumas igrejas que fazem isso, né? Tem outras igrejas que fazem de forma diferente e deixa por tempo indeterminado. E aí? É uma pergunta bem interessante, né? Oi, Felipe, fez uma pergunta bem interessante. Aí também a questão depende, porque nós sabemos que dependendo diferentes ministérios, há diferentes também perfis de pessoas. Então, por exemplo, é muito comum você ouvir de pessoas que colocam assim, eu tenho um chamado, por exemplo, para plantar igrejas, né? E a pessoa fica por um tempo, plantou a igreja, depois ele vai plantar a igreja em outro lugar, porque ele sente que dar o pontapé inicial e estabelecer aquilo ali é o seu chamado, a sua característica ministerial. Mas, por outro lado, eu preciso colocar também o seguinte. Aí, na minha opinião pessoal, eu acho que hoje a igreja sofre um pouco, em muitos lugares, por causa de uma rotatividade muito alta. Quando há uma rotatividade muito alta de liderança, especialmente no ministério pastoral, isso acaba trazendo dificuldades para a igreja. Porque, né, isso até, eu já sugeri para alguns alunos a gente fazer um TCC sobre isso, fazer um estudo sobre a rotatividade no ministério e as consequências que isso pode trazer. Porque qual é o problema? Quando se fala de uma liderança mais pastoral, né, isso leva tempo. Porque é uma caminhada, né? O líder, ele não é tipo, alguém chegou aqui para um promoter da igreja que vai, né, vai dar um boom e tal. Não. Liderança no ministério, quando se fala do ministério pastoral, né, que a gente está falando de um seminário, ela envolve uma caminhada. Você caminha com as pessoas, você participa da sua vida. Tipo, não é só fazer a igreja bombar, mas é fazer as pessoas se aproximarem de Cristo e transmitir o caráter de Cristo através de uma caminhada, de uma vida de relacionamento, de ensino. E isso, digamos, isso se faz com o tempo. Então, quando tem muita rotatividade na liderança, a igreja aos poucos vai ficando calejada, né? Chega o outro líder com ideias novas e tal, daqui a pouco a igreja diz, pois é, depois ele vai embora e a gente fica aqui com o pepino, né? E daqui a pouco a pessoa tem dificuldade de embarcar numa nova visão, digamos assim, porque ela sente que aquela pessoa vai ficar um tempo e vai sair. Isso, no meu ver, não é benéfico para o ministério pastoral. O ministério pastoral, ele precisa de tempo para se desenvolver. Só que, ao mesmo tempo, também não é legal que o líder fique com essa ideia de que está acomodado, se desgastou. Porque a liderança, ela precisa, né, de um gás novo sempre, se reinventar, porque a situação muda, os desafios mudam. Então, talvez é por isso que é necessário que o líder ele tenha aquilo que a gente falou lá no início, ele tenha o ritmo, ele tenha prioridade, ele tenha paixão. Se o líder conseguir manter essa jornada vibrante no tempo que ele está ali, com a mesma paixão, né, vendo o seu ministério como uma maratona, né, ele pode ficar muito tempo no ministério e aquilo ser sempre algo que se renova. Se ele estiver formando novos líderes naquele lugar, que caminham com ele souber dar o espaço para aqueles líderes exercerem seus ministérios, não for centralizador, ele pode ficar por ali muito tempo e a igreja se reinventar e se multiplicar e ter sempre uma nova visão e as coisas funcionarem muito bem. Agora, se o líder cansar, se desgastar, não conseguir fazer a jornada de longo prazo, né, e, digamos assim, aí pode ser que a coisa fique desgastada e seja até necessária a mudança, a troca, né? Mas eu diria que, no meu ver, assim, o ideal é que a liderança possa se renovar cada vez e que os ministérios fossem um pouco mais longos. Eu acho que isso seria bom para as igrejas de um modo geral, né? Isso agora eu falei focando um pouco mais na liderança pastoral, né?
Aí pega isso aí também tenta aplicar para o ministérios específicos, né? Claro, pastor. Respeitamos igrejas que têm alguma prática diferente, apenas estamos expondo um posicionamento. Creio que essa é a grande sacada, se reinventar. Eu ouvi algo de um pastor alguns meses atrás, que ele estava há muitos anos na sua igreja. E ele estava findando o seu ministério e ele disse que aquela igreja tinha tido o mesmo pastor por muitos anos. Mas durante todos esses anos ele não era mais o mesmo. Né? Ele mudou, ele mudava, ele tinha essa transição na sua vida, no seu posicionamento, e isso para melhor. Por isso essa igreja pôde ter um pastor por tanto tempo, porque ele se reinventou, e isso é muito benéfico para a igreja também. Pastor, acabamos as nossas perguntas. Paramos por aqui, mas com certeza as dúvidas ainda estão aí fervilhando na mente daqueles que estão exercendo a liderança na igreja. E tem um desafio para você que quer saber um pouquinho mais de liderança. Está disponível nosso curso de liderança cristã, que foi redigido, que foi elaborado pelo pastor Gabriel Lauter. Você pode acessar a nossa página fbponline.com.br. Temos uma lista de cursos ali, cursos que nós chamamos de cursos de capacitação ministerial. São cursos livres, totalmente EAD, com valores super acessíveis, e nós estamos numa campanha com 2 cursos com 50% de desconto cada um deles. Um desses cursos é o curso de liderança cristã, o segundo curso é o curso de parábolas de Jesus. Você pode acessar o nosso portal, fazer a aquisição do curso, e no campo onde está pedindo o cupom de desconto, você escreve Boa Notícia, tudo junto em maiúsculo, e você vai ganhar 50% de desconto. Com certeza você vai ser desafiado e edificado durante esse tempo que vai estar cursando o nosso curso de capacitação ministerial. Agradecemos por sua participação, agradecemos aqueles que permaneceram conosco durante esse período, que você possa estar compartilhando esse vídeo, essa live, pois vai ficar em nossa página. Muito obrigado por sua participação, Deus o abençoe, fique na paz, tenha uma ótima noite.